Olá, alunos! Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de matemática, nosso componente curricular de matemática, e estamos trabalhando esses dias com os números decimais. Hoje é a nossa 22ª aula e vamos trabalhar hoje os números decimais relacionados ao nosso sistema monetário, ou seja, nosso dinheiro. E vamos aprender também hoje a fazer a leitura desses números decimais. Então, vamos dar sequência ao que vamos aprender na aula de hoje, né? Você vai acompanhar aí na telinha sobre os números decimais e o nosso dinheiro, qual a relação que eles têm. Vamos lá? Os números decimais no sistema monetário. Um sistema monetário é um conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado espaço monetário. Nosso dinheiro, no nosso caso, é o real. Ele é organizado em forma de números decimais, onde a parte inteira, que são as notas, chamamos de reais. E a parte decimal, que são as moedas, chamamos de centavos, devido ter duas casas decimais, assim como os centésimos. Viu só que tem uma relação? Comparando os números decimais com o nosso dinheiro, você vai ver que as notas de papel é a parte inteira, é o que vem antes da vírgula. E as moedas é a parte decimal, que vem depois da vírgula. Por isso que no nosso dinheiro a gente sempre fala tantos centavos, porque sempre depois da vírgula vai vir duas casas, décimos e centésimos, até centésimos, por isso centavos. Mas tem uma coisinha que precisamos corrigir aí. Quando falamos que a parte inteira, o que vem antes da vírgula, são as notas, nós temos que lembrar que R$1, ele era em papel. Não sei se vocês lembram. Tinha a nota de R$1, que hoje não circula mais. Então, hoje o R$1, ele também está como moeda. Só que R$1 não é centavos, é real, é parte inteira que vai vir também antes da vírgula. Antes de você entender isso um pouquinho melhor, nós vamos aprender a fazer a leitura desses números decimais. Vamos aprender a ler, a falar o nome desses números. Acompanha aqui comigo, ó. Para ler os números decimais, você precisa entender isso aqui, ó. Que nós temos uma parte inteira e uma parte decimal, dividido por uma vírgula. A parte inteira é o que você estudou desde o primeiro ano até hoje. As unidades, dezenas, centenas, e teria mais aqui, né? Unidade de milhar, centena de milhar, dezena, só que eu não coloquei aqui no quadro. Mas é um número normal que você sabe ler, 598 e outros números. A parte decimal é o que vem depois da vírgula. E você vai ler ela utilizando essas palavras aqui, ó, décimos, centésimos e milésimos. Por exemplo, eu vou colocar um número aqui. Nós temos aqui, ó, 2 dezenas, 5 unidades, temos 3 décimos e 4 centésimos. Como eu faço a leitura desse número? Você vai ler da seguinte forma, antes da vírgula você vai ler o número como você aprendeu até hoje. Ó, esquece o que temos aqui. Que número você tem antes da vírgula? 25. Então é 25 inteiros. Parte inteira. E a parte decimal? Você tem 3 décimos e 4 centésimos. Você até pode ler assim, 25 inteiros, 3 décimos e 4 centésimos. Mas a forma mais usual para a gente ler o número, você lê o número todo, depois da vírgula, ó, 34, e a casinha que ele parou é o que você vai ler, ó, 34 centésimos. Então, eu tenho aqui, ó, 25 inteiros e 34 centésimos. Se fosse em dinheiro, nós iríamos ler 25 reais, vai substituir a palavra inteiro por reais, e 34 centavos, ao invés de centésimos, centavos. É relacionado, é quase a mesma coisa. Vamos acompanhar aí mais um exemplo na sua telinha.
Olha aí, leitura de números decimais. Temos aí coloridinho mostrando, ó, a parte inteira antes da vírgula, a parte decimal depois da vírgula. Parte inteira nós temos unidade, dezena, centena e tem unidade de milhar também. Parte decimal vem décimos, centésimos e milésimos. E temos a vírgula, né, a vírgula decimal. Nesse número aí nós temos o pontinho que separa a unidade de milhar, né, das centenas. Lendo esse número eu tenho 1.234 inteiros e 567 milésimos. Temos outros exemplos aí do lado. O número 1,2. Eu tenho um inteiro e 2 décimos, porque só tem uma casa depois da vírgula. O número 0,047, ó, não temos parte inteira, então a gente não lê. E nós temos 47 milésimos, que é a casinha que para o número 7, terceira casa depois da vírgula. Temos aí, ó, 0,001. Nós não temos parte inteira, porque é zero, então a gente não lê. O único número que tem é um 1. E o 1, ele está na terceira casa depois da vírgula, ou seja, milésimo. Então, eu leio 1 milésimo. E o último exemplo eu tenho 0,15. Então, eu leio 0, não leio, parte inteira. E o 15, segunda casa depois da vírgula, então é centésimos. Então, eu leio 15 centésimo. Viu só? É super simples. Agora nós vamos aprender a relacionar esses números decimais com o nosso dinheiro. Antes da gente pegar alguns exemplos práticos, vamos entender o que significa cada valor do nosso dinheiro nos números decimais. Acompanha novamente aí na telinha. Ó, Sistema Monetário Brasileiro. O real é a unidade monetária brasileira. E ele é representado com esse símbolo, né, o R e o cifrãozinho 1,00, R$1. E aí nós temos aí as moedas, né? 1 centavo, ele é uma parte do real. R$1 tem 100 centavos, por isso 1 centésimo. Transformando em número decimal, você está vendo aí do lado, fica 0,01, ou seja, 1 centésimo. E no real, ele vai continuar 0,01, 1 centavo, com esse símbolozinho, que é o R e o cifrão. 5 centavos é 5 partes das 100 partes que tem R$1, 5 centésimos. Em número decimal, 0,05, né, 5 centésimos. Em reais, temos aí a representação 0,05 também. 10 centavos é 10 partes de 100, ou seja, a 10ª parte do real. Em número decimal, 0,10. Em reais, você vai representar também 0,10, né? 10 centavos. Vem aí a moeda de 25 centavos, que é 25 partes de 100, né? Nós temos aí, ó, 25 centésimos. Em número decimal, 0,25 ou 25 centésimos. Em reais, nós temos também 0,25 ou 25 centavos. 50 centavos é 50 partes de 100, ou seja, a metade de R$1. Em número decimal, 0,50 e em reais, 0,50 também, que é 50 centavos. E aí você me pergunta, e as notas, professora? As notas, o papel, é a parte inteira. Lembra que a gente falou? Papel, parte inteira, antes da vírgula. Moedas, parte decimal, depois da vírgula. Com exceção da moeda de R$1, que antes era papel e depois ficou só a moeda. Vamos aprender agora a transformar esses notinhas de dinheiro em número decimal. Eu vou te dar alguns exemplos aqui e depois um exemplo na telinha também. Vamos lá, ó, nosso dinheiro. Nós temos aqui, ó, nota de R$10, nota de R$5. Essa moeda aqui é a de R$1, ok? Uma moeda de R$1, uma de 50 e uma de 25. Como é que faz para me representar essa quantia em número decimal ou na leitura dos números decimais? Para fazer isso, quando você estiver na sua casa, a primeira coisa que você precisa fazer, você vai organizar seu dinheiro do maior para o menor.
você pega as notas iguais, coloca junto, moedas iguais, coloca junto e organiza da maior nota até a menor, que fica mais fácil. Aqui, ó, nesse caso, a maior nota é o 10. Então, você tem R$10 mais R$5, ó, as duas juntas, nós temos R$15. Só que eu tenho mais R$1 aqui. Quanto que dá? R$16. Então, ó, agora é só moeda, né? A parte inteira do meu dinheiro, ou seja, antes da vírgula, vai vir o 16. E os centavos agora, você tem uma moeda de 50 e uma de 25, ó. 50 mais 25, 5 mais 2, 7. 75. 75 o quê? Centavos, vem depois da vírgula. Então, eu tenho aqui, ó, 16,75. 16 inteiros, 75 centésimos. Ou, nos reais, eu vou ler R$16,75. Mais um exemplo. Vamos ao... Ixi, eu coloquei um 70 aqui. Desculpa, é 20. Vamos aqui, ó, do maior para o menor. Vamos somar só a parte inteira, tá? Que são as notas e moedas de R$1. Ó, eu tenho 50, tenho uma nota de 20, tenho uma nota de 2 e tenho duas moedas de R$1. Vamos ver quanto que isso vai dar. Ó, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 5 mais 2, 7. Parte inteira eu tenho o quê? R$74. Agora vamos às moedas, os centavos. Eliminando aqui as moedas de R$1, porque ela também já faz parte da parte inteira. Vamos aqui, ó. Eu tenho duas moedas de 25. Eu tenho uma moeda de 10 e eu tenho uma moeda de 5. Vamos somar essas moedas. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Sobe 1. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6. Então, eu tenho 65. O quê? 65 centavos. Fazendo a leitura aqui, eu tenho R$74,65. Vamos ver mais alguns exemplos aí na sua telinha? Segundo exemplo, nós temos duas notas de R$20, R$40. Temos 3 moedas de 50 centavos. Olha só, 3 moedas de 50 centavos, 2 moedas dá R$1. Eu posso substituir por R$1, então ela vai lá para a parte inteira. Vai ficar R$41. E uma moeda de 50 centavos fica a parte decimal. R$41,50. Tá aí a escrita do número. R$41,50. Viu só que os números decimais estão relacionados com o nosso dinheiro e estão totalmente ligados à nossa realidade, porque nós temos contato com esses números o tempo todo, né? Sempre que a gente sai à rua, que a gente vai comprar alguma coisa, que a gente vai ver alguma coisa, a gente sempre vai ter números decimais na nossa frente. Por isso que nós precisamos aprender sobre eles. Você aprendeu hoje a fazer a leitura desses números decimais e você aprendeu também uma parte muito importante, que é relacionar esses números decimais com o nosso dinheiro, contar esse dinheiro e fazer a escrita dele e fazer a leitura desse valor em números decimais. Foi muito bom nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido o conteúdo de hoje, que você fique craque aí, ó, na leitura de números decimais. Não esqueça de responder às suas atividades e enviar para o seu professor corrigir, para assim você ser avaliado. Um grande abraço em cada um de vocês e eu te espero na próxima aula.